Oi, esse vídeo é uma conversa para gente crescida. Se você é criança, acho que você vai achar chato. Que tal procurar uma história no meu canal? Chame um adulto bem legal para te ajudar a escolher outro vídeo. Agora não vai rolar história. Pode ir para outro. A Aninha estava aqui dizendo que tinha 9 anos. Oi, Carol. Oi, Flá, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem, e você? Tudo bem. Isso foi o que eu consegui de iluminação hoje. Tá ótima a Tô em iluminação. outro lugar hoje. Bom, Ótimo. a live de hoje é a continuação, porque a gente não conseguiu terminar da semana passada, certo? Da semana passada Certo. era sexualidade infantil, então hoje vamos para sexualidade infantil parte 2. Que aí, na Isso. semana passada, então, inclusive, deixa eu avisar, pessoal que está chegando agora, que não está sabendo, essa é a terceira live que a gente está fazendo. Depois que termina, a gente edita direitinho, coloca no YouTube ao longo da semana, mas a live já vai direto para o IGTV. Então, as anteriores vocês podem procurar e assistir e recomendar. Precisamos que muitas pessoas assistam, porque a Carol, para quem não conhece, a Carol, ela é pedagoga, ela é mestra em educação sexual. Ela manja muito e ela fala de um jeito que a gente entende muito fácil e vai conseguir começar a falar sobre educação sexual com as crianças de uma forma muito natural. Assim, que nem fala, por exemplo, para o cuidado que tem que ter para atravessar a rua, como a Carol sempre diz. Então, se vocês não conhecem, pode procurar aí, ó, Caroline Arcari, @. E é a autora de Pipi Fifi, por favor, que todo mundo já ouviu falar. Que todo mundo reconhece, né? Todo mundo conhece pelo Pipi Fifi. Mas então tá, eu tô com a minha pauta aqui do meu lado e fica super legal, porque no vídeo do YouTube eu coloco nós duas, uma do lado da outra. Quando eu olho pro meu computador, parece que eu tô olhando para você na edição. Ui, que legal. Então eu tenho que olhar para cá? Isso, amiga. Ok. Então vamos lá. Bom. Na próxima a gente faz, ó, eu te alcanço um canequinho, a gente vai deixando bem loucas as nossas lives, tá bom? Então simbora lá. Você terminou, a gente estava falando, então, só para retomar, quais são as descobertas e fases comuns a cada faixa etária. E a gente terminou até ali os 6 anos. Então, hoje você começaria a partir dos 7. Tá. Uhum. Eu tenho algumas coisinhas ainda para falar de 3 a 6, Então, né, que teve falar. bastante pergunta. Então tá, ó, quem está na dúvida sobre o que é sexualidade, que a gente já repassou isso nas outras lives, que é importante para vocês acompanharem o que a gente está falando hoje. Então, primeiro, saber o que é educação sexual, depois entender que toda criança tem sexualidade, que é uma energia que faz a gente buscar bem-estar na relação com a gente, com o outro, desde que a gente nasce, e a sexualidade nos acompanha até a morte. Então, se você está na dúvida, vai lá na outra live, que é toda a base para vocês entenderem hoje, que a gente já falou, então, sobre sexualidade infantil, que já que é a busca do bem-estar, em cada faixa etária a criança vai buscar bem-estar de formas diferentes. Então, a gente já falou na última live como é que o bebê procura bem-estar, né? Ele costuma chorar, avisar que está com a fralda suja, ele toca nos genitais quando a gente está trocando a fralda. A gente falou de todas essas expressões, da descoberta de mundo, dos sentimentos, das emoções, dos aprendizados. Lembrando sempre que quando a gente fala desse desenvolvimento psicossexual, isso está dentro do desenvolvimento global da criança, né? Então, junto com tudo isso que a gente está falando, a criança está aprendendo a falar, se movimentar, está reconhecendo o próprio corpo. Então, dentro de cada faixa etária, a gente vai aprendendo o que é mais típico da criança expressar, o que é mais típico ela perguntar e aprender. Então, a gente falou dos bebês, a gente falou dessa faixa etária aí de 2 a 3 anos, quando começa o desfraude. Aí a gente chegou nessa fase, que é aquela fase que acontece um monte de coisa, de 3 a 6 anos, porque a criança vai começar a entrar na fase dos porquês, ela vai para a educação infantil, então ela começa a ter amigos, ela amplia seus grupos sociais, ela amplia esses lugares em que ela vai ter experiências, né? Tá mais fora de casa, vai até a creche ou vai até a escola. E aí aqui acontece tudo, que é bem aquela fase que a gente já falou, né, Fafá? Que é quando a criança quer saber as diferenças anatômicas, então ela percebe, seja na creche, seja com os primos, que tem gente que usa cueca, tem gente que usa calcinha,
que tem gente que usa um tipo de banheiro e tem gente que usa outro, tem gente que faz xixi de pé, tem gente que faz xixi sentado, e a criança está sempre observando tudo isso. Às vezes aparece um parente, uma parente grávida, é a tia, é a professora. E aí, é claro que a criança vai fazer essas perguntas. Ela quer saber de tudo. Ela quer saber como tudo funciona. Então, saber de onde vêm os bebês, de onde ela veio, isso é muito típico nessa faixa aí, a partir de 4 até 6 anos. Né? A gente falou bastante sobre masturbação, que é algo típico da fase, que é totalmente diferente do que a gente reconhece como a masturbação lá da fase da adolescência, da fase adulta. É bem diferente, né? A gente não pode colocar nossa mente, experiências adultas, nas expressões da criança. Então, a criança, quando ela toca nos órgãos genitais, é para coçar, é uma coisa lúdica, é para aprender sobre o corpo. É diferente da atividade masturbatória lá no adulto. Tá? Então, a gente sempre tem que ver o que a criança está tentando aprender. É um comportamento típico, toda criança faz. A gente não deve emitir mensagens negativas, né? A gente não deve mentir, tipo, ó, tira a mão daí, senão teu pipi vai cair. Porque a criança acredita. Então, a gente passou por tudo isso nas outras lives e a gente parou justamente nessa fase. Tem muito mais coisa acontecendo. Então, além da dúvida sobre as diferenças anatômicas, além da vontade de saber qual que é a diferença entre menino e menina, né? Aqui aparecem também esses estereótipos de gênero que eles começam a se dividir entre azul e rosa. E isso não é uma coisa genética, gente. Isso é o adulto que ensina para a criança. Foi a gente que classificou os brinquedos azuis e rosas. Isso não é típico da criança, não está intrínseco, tá? Então, esses que a gente chama estereótipos de gênero, não tenham medo de falar a palavra gênero, gente. Gênero, quando a gente fala gênero, a gente está falando de construções sociais, né? Que foram feitas a partir do corpo, porque às vezes até a gente acha que é muito natural. Ah, menina adora futebol. Ai, menina é tão cuidadosa. Menina adora uma boneca. Na verdade, a menina adora uma boneca porque a gente ensinou ela a adorar uma boneca. Porque um dos primeiros brinquedos da menina foi a boneca. E um dos primeiros brinquedos do menino foi a bola. Então, isso que a gente acha que é genético, que todo menino gosta disso e toda menina gosta disso, é uma construção social. Fafá, você sabe que essa coisa de azul e rosa, que é bem típica dessa fase, essa divisão, né? Ai, a menina usa lacinho. Ai, agora é a fila dos meninos. Ah, isso aqui é para menininha. Ah, mas essa Barbie é rosa. Então, é bem típica, começa nessa fase e vai ficando cada vez mais enfática nas próximas, né? Mas o próprio azul e rosa, Fafá, a gente acha que desde sempre, ou há muito tempo, que se classifica, né, o que é cor de menino e cor de menina. E, na verdade, isso é bem típico depois da Revolução Industrial. Então, foi ali, a partir de 1940, 50, que as próprias indústrias de brinquedo, que de uma forma muito aleatória, resolveram classificar para ficar mais fácil de vender. Existem várias teorias, né? De que a primeira dama que usava muito rosa e chamou tanta atenção quando ela estava nos eventos que toda mãe começou a vestir os meninos de rosa. Então, existem várias teorias. Mas é muito interessante a gente saber que, por exemplo, você tem vários reis aí, desde o Renascimento, que foram pintados com roupas rosas. Rosa era uma cor de homem, porque o rosa, né, que era uma cor, aquele rosa antigo, ele era uma cor que simbolizava a coragem, o sangue dos inimigos. Então era muito comum que a aristocracia usasse esse rosa, né? Você encontra sapatos rosas, é só vocês pesquisarem lá no Google. Ah, vamos ver os reis aí, tem o Henrique XVI. Vocês acham ele cheio lá dos babados e cheio de rosa. E tudo bem, porque era uma cor masculina. Enquanto que o azul, como se esperava que a menina fosse mais calma, delicada, o azul lembrava um dia calmo, então é justamente a cor do céu. Imagina, então, que antes de 1950 as cores eram trocadas, na verdade, né? E você vê muito menino, também aí fotos de 1960, 1950, que os meninos estão na foto, você olha e para nossa cultura de hoje fala, nossa, que menina linda. Não, é um menino todo cheio de frufru, com aquelas camisolas de renda. E é isso, então não tem medo de falar de gênero. Gênero é a gente pensar nessas construções sociais. E nessa fase, quanto mais a gente cobra, menino não pode chorar. Ó, por que você tá chorando? Homem não faz assim, vira homem, moleque.
Normalmente, Fafá, nessa fase, com 4, 5 anos, as crianças são tudo uns cotoquinhos ainda, né? Tem um monte de coisa para aprender e a gente já fica limitando as vivências. Às vezes é uma menina que vai ser uma baita de uma jogadora de futebol. Mas aí a gente limita, falando, não, isso não é de menina, não, isso aí é coisa de menino. Porque as pessoas ficam preocupadas com a orientação sexual. E o brinquedo vai mudar a orientação sexual da criança. Gente, orientação sexual é aquilo que a gente conhecia como opção sexual. Que a gente não usa mais esse termo. A gente fala orientação porque não é uma escolha, tá? Não é uma escolha. Então chama-se orientação, que é para onde o nosso afeto se orienta. Por isso que o nome é orientação sexual. Não é só, a gente não fala só de relação sexual. Quando a gente fala orientação sexual, a gente está falando de amor, a gente está falando por quem que a gente se interessa, com quem que a gente quer viver a vida, né? Quem que faz nossos olhos brilharem, o nosso coração bater forte. A gente está falando de todos esses sentimentos. Então, isso é orientação sexual. E brinquedo não tem nada a ver com isso. Então, nessa fase, Fafá, a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente fica estabelecendo rosa e azul, a gente limita a vida das crianças. As meninas estão sempre no princesinha, tem que gostar de rosa, tem que ir brincar de boneca. E aí a gente limita a vivência da menina ao ambiente doméstico, porque ela só ganha xícara, bule. Então, a gente está dizendo para ela, olha, tua função é ser mãe e cozinhar para a galera da casa aí. E aí, e é tudo rosa, no máximo tem um lilás no brinquedo das meninas, né? Ainda bem que isso está mudando. Então a gente está dizendo para ela, olha, teu ambiente é dentro de casa. Você foi feita para cozinhar, para cuidar da criança, para trocar fralda. E o menino, os brinquedos são todos coloridos. Não sei se você já reparou. É tudo colorido, é azul, vermelho, amarelo, laranja, menos o rosa. O rosa nem tá nisso, né? Não tem rosa na cor dos brinquedos de menino. E para o menino você está dizendo, rapaz, vai, conquista o mundo. Porque para o menino, enquanto a gente dá xícara para a menina, o menino tem helicóptero, ele tem foguete, ele pode, tipo, para outro mundo, se ele quiser, ele vai para a lua. Olha a possibilidade dos meninos, né? A gente dá bicicleta, a gente dá Lego e ele constrói qualquer coisa. Ah, Carol, mas tem Lego de menina. Vai procurar. As cores são branco, o rosa e o lilás, né? Que a indústria colocou como Lego das meninas. Então, isso acaba limitando a vivência das crianças. E isso tem tudo a ver com a educação sexual, gente. Eu estou falando aqui de coisas saudáveis que a gente pode fazer e coisas que às vezes a gente reproduz e que acaba limitando a vida das crianças e até causando prejuízo ao desenvolvimento delas. Então, essa é a fase que eles têm que experimentar, né? Se a menina quer ver como é que é brincar de caminhão, deixa ela brincar de caminhão. Isso não interfere na orientação sexual, não tem nada a ver. Menino que brinca de boneca, nossa, tomara! Sabe o que vira um menino que brinca de boneca? Um pai, pode virar um pai, exato, um pai super afetuoso, um pediatra, sei lá, pensa em ser professor de educação infantil, vai ser uma pessoa que vai desenvolver empatia, porque o cuidar da boneca é isso, gente. A gente dá atenção, né, na fantasia, no imaginário, dá atenção para cuidar do outro. Então, se a gente tem hoje muita violência doméstica, homens, né, que objetificam, que usam a violência contra suas esposas, que usam violência contra as crianças, filhos, filhas, né? Ah, mas onde é que ele aprendeu isso? Não é genético, gente. Esse menino não teve a possibilidade de desenvolver a empatia, os sentimentos, do cuidar, do pensar, né? Eu não preciso ser controladora, eu não preciso ser agressivo para ser homem. Tem outras formas positivas de ser homem. Então, ó, é nessa idade que a gente tem que sempre acompanhar, tentar fazer com que os meninos e as meninas tenham vivências plurais, dá brinquedo, senta junto para brincar, fala sobre isso, deixa menino chorar sim, não tem que engolir o choro, porque isso faz um mal. Né? Isso faz um mal, gente. É tanta coisa que se guarda, aquela imagem do homem provedor, né, que não pode chorar, que tem que engolir, que tem que ser forte, que tem que ser... Isso causa muitos problemas na vida adulta. Né? E todos esses fenômenos que eu já disse, né? De alguma forma, violência sexual, violência doméstica estão ligadas à forma como a gente tem educado o menino. Tá? Então percebe isso. O que você está reproduzindo? A gente ouviu muita coisa. Né? Quando a menina está brincando, a gente fala, olha as perninhas, fecha a perna, ó, princesinha não faz assim. Ei, fala mais baixinho. Nossa, você está comendo de tal jeito.
né? E às vezes a gente até veste a menina cheia de frufru, e é lacinho que tá coçando e é a meia calça que tá pinicando, porque você quer que ela pareça uma princesa, mas poxa, ela tá conseguindo se movimentar, correr, se sujar? Criança aprende assim, gente. Criança aprende assim. Então, o que você está cobrando e como você está limitando a vida dessas crianças? Não tenho medo de falar de gênero, porque é falando sobre isso, gente, que a gente lá na frente faz prevenção de violência doméstica, faz a prevenção de violência sexual. É criando meninos sensíveis, conscientes, é criando meninas empoderadas, né? E vão poder conquistar o mundo. Elas podem ser princesas? Pode, desde que essa seja uma opção, que elas tenham escolha. Menina pode adorar, sei lá, ela vai crescer e vai adorar cozinhar em casa, ter uma família e não trabalhar. Tudo bem, não tem problema nenhum nisso, desde que não seja a única opção dela, seja uma escolha. E isso é bem diferente, tá? E continuando... representadas desde cedo, né? Justamente para que ela saiba o que ela realmente gosta, com o que ela se identifica, né? Saber fazer as escolhas. Tem que ter experimentado várias possibilidades. Exato. Exato. Quanto mais rica essa possibilidade, não é brinquedo, gente, não é brinquedo caro. É oportunidade de brincar. Às vezes até com panela da cozinha para fazer barulho, né? Não para brincar de cozinhar, para fazer barulho, com uma garrafa PET, com bola, com bexiga, a possibilidade de desenhar. Tudo simples, gente, mas que você pode proporcionar essa vivência rica, tá? Para as crianças. E aí, para a gente finalizar essa fase, a gente falou então sobre masturbação. A gente falou sobre jogos sexuais, Fafá? Não, estava aqui na minha pauta, mas eu achei que a gente ia passar pelas idades antes, para depois falar de jogos, brincadeiras e tudo mais. É porque é muito típica dessa fase, porque como a criança não desenvolveu... Posso seguir então nessa fase? Claro. Tá, legal. Como a criança ainda não desenvolveu a noção de pudor, de privacidade, como eu falei na última live, ela não tem vergonha de sair peladinha, às vezes ela sai do banho, tem visita em casa, ela não está com vergonha do próprio corpo. Então ela ainda está aprendendo a entender as regras sociais. Isso lá por 6, 7 anos que a criança vai desenvolver a noção de privacidade. Por isso que a gente tem que ensinar, ó, o corpo é seu, tem lugar para tomar banho, tem lugar para trocar de roupa, né? Tem lugar para fazer xixi, cocô, não é em público. É lá no final dessa fase que ela desenvolve. Mas tem uma coisa que todo mundo se assusta, e por favor, não me entendam mal. Não peguem só essa parte, vão editar e fazer polêmica na internet. Ó, criança nessa fase faz jogo sexual? Faz. Gente, jogo sexual, não, a mente de vocês não podem ir lá para, sei lá, 50 tons de cinza, não tem nada a ver. Eu não tô falando do mundo adulto, tá? Jogo sexual até tem esse nome porque são brincadeiras que as crianças fazem, porque elas estão muito curiosas quanto ao corpo, cueca, intimidade, calcinha, menino, menina. E quanto menos você fala, mais ela vai procurar as respostas brincando, se movimentando e até propondo para os colegas. Então, como a criança não tem vergonha, às vezes ela pega um coleguinha e fala: vamos no banheiro? Eu quero ver o que tem dentro da sua calcinha. E aí eles vão, porque eles querem saber, nenhum adulto falou, ninguém orientou. A criança, assim como ela cavoca na terra e às vezes chega dentro de casa e ela engoliu um monte de terra, porque ela queria saber qual que é o gosto, né? Assim como às vezes ela leva um choque colocando o dedo na tomada, porque a criança explora, às vezes ela faz a proposta para os coleguinhas, pode ser para um, pode ser menino com menina, pode ser 2 meninas ou 2 meninos. Não tem o mesmo teor de uma atividade adulta em que há um objetivo, né, de ter prazer com consentimento, não tem nada a ver com isso. A criança explora, e se ela está curiosa, ela pode ir para o banheiro e às vezes falar: deixa eu ver o que você tem aí dentro, que é tanto segredo, né? Deixa eu ver se o que tem dentro da sua calcinha é igual ao que tem dentro da minha calcinha. Então, para a criança é muito lúdico. E é muito comum, às vezes, os adultos encontrarem as crianças, né? Às vezes elas estão quietinhas, e você sabe que criança é muito quieta, em casa ou na escola, ou você sair correndo para ver o que está rolando, porque algo está rolando definitivamente. Então, às vezes acontece lá no domingo, os primos vieram, e aí tem um primo de 6 com uma prima de 4. De repente, a mãe chega no quarto e eles estão lá descobrindo o órgão genital. O adulto leva um susto,
leva um susto. A gente não está preparado para isso, gente. Até eu, como professora, já levei um susto. E eu achei que estava preparada e não estava. Né? É claro que ao longo da experiência a gente vai aprendendo a não se surpreender tanto, a segurar, né? E falar, olha, cheguei nesse momento, o que vocês estavam fazendo? Né? Mas lá dentro o cérebro tá, gente, o que está rolando? Né? Então, primeiro, vocês precisam saber que é uma coisa típica, tá? As crianças se descobrem e elas fazem mais jogos sexuais, ou seja, elas partem mais para essas descobertas quando elas não têm muita informação. Quando elas têm informação, elas já sabem como é a anatomia, elas já sabem sobre toque, qual o limite sobre toque, elas não tendem a fazer esse tipo de jogo ou proposta com os colegas, porque tá ok, a curiosidade delas já foi respondida e elas sabem que não podem tocar nas partes íntimas do colega, não podem mostrar as partes íntimas também num teor de brincadeira, né? Mais crianças que não têm muita informação, elas costumam fazer isso assim, com uma frequência muito grande, tá? É típico, em princípio não nos preocupa. O que deve preocupar? Nos jogos sexuais, normalmente a criança ela usa termos muito lúdicos, ela costuma propor as brincadeiras num tom de descoberta, ela quer ver o que é. Às vezes envolve toque, né? Porque a criança é muito de descobrir apalpando, não é só olhando, né? Então, às vezes ela toca no órgão genital do colega. Gente, esse assunto é igual quanto à masturbação. Vocês lembram que eu falei da última vez que é natural? A criança se toca e ela sente uma cosquinha gostosa e ela vai repetir? Vai. Isso não quer dizer que você vai deixar lá a criança tocando no órgão genital no meio da sala, enquanto todo mundo assiste novela, né? Simplesmente porque a Carol disse que é típico, tá ok. Não, gente. É típico, mas a criança tem que saber as regras. Né? Assim como a gente não faz xixi de porta aberta, a gente não troca de roupa na frente de todo mundo, a gente segura o pum para correr no banheiro e não soltar na frente de todo mundo. São coisas que envolvem nossa intimidade. Tocar nas partes íntimas é a mesma coisa, não pode fazer em público. Jogos sexuais. Qual que é a questão dos jogos sexuais? Vamos seguir a mesma linha, ó. Não é porque a Carol disse que é típico, que as crianças costumam fazer nessa faixa etária, que a gente vai deixar. Tá liberado, galera! Tá liberado, galera! Estão se descobrindo. Não, Carol falou, fica à vontade, eu vou fechar a porta. Não, pelo amor de Deus, gente. As crianças envolvidas têm que saber os limites. Só que se você ficar bravo ou brava com ela, tá? Você vai fazer, o que vocês estão fazendo? Que é a nossa primeira reação. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo aqui? Porque a gente, com a nossa mente adulta, a gente acha que o que as crianças estão fazendo tem o significado do que a gente faz na intimidade. Não é. Criança é tudo muito lúdico. Né? Então, a primeira coisa é perguntar para as crianças o que elas estão fazendo. Né? Vocês estavam brincando? Vocês querem me contar o que estava rolando? Porque eu preciso ensinar vocês, eu preciso orientar. Mas antes eu quero saber o que vocês estavam fazendo. Me contem. Né? E eu sempre repito uma coisa, porque a criança, quando é pega nessas situações, ela acha que a gente tá brava com ela. Então eu sempre repito assim, a Carol não tá brava com vocês, eu não tô brava, eu só quero saber do que vocês estavam brincando, vocês podem me contar. E aí a gente vai resolver e eu vou ensinar para vocês um monte de coisa legal sobre o corpo. E aí você abre o diálogo com a criança, né? Então a primeira coisa, você tem que ouvir das crianças o que elas estavam fazendo. E ali você vai perceber, quando elas contarem, se envolveu o uso da força, se elas estão usando algum termo muito adulto, né? Ou se são termos que realmente são típicos de descoberta, que quero ver, pega aqui, o que você tem embaixo da calcinha, né? Tudo isso é ok. Então, ouviu as crianças e você percebeu que elas realmente estavam se descobrindo, então você vai falar assim, então vamos combinar uma coisa, eu não tô brava com vocês, mas vamos combinar assim, parte íntima, o pipi, a pepeca, o bumbum, não são partes que a gente brinca, ou que a gente compartilha com os outros. A gente, quando a gente é criança, a gente pode brincar com as mãos, quando a gente está brincando de pega-pega, quando a gente está fazendo alguma parlenda, quando a gente está brincando de adoleta, né? Quando a gente brinca de cosquinha desde que o outro queira. Então, com as mãos a gente se toca, às vezes com o braço na hora de brincar, às vezes encosta as pernas quando a gente está no futebol. Mas parte íntima
fica dentro da cueca e da calcinha por vários motivos. Porque são partes especiais, são partes sensíveis, são partes que a gente tem que proteger, porque se a gente ficar sentando com o bumbum em qualquer lugar, a gente fica com doença. E não é uma parte para tocar, cada um tem o seu. Então a gente não brinca com o pipi do amigo e o amigo não brinca com o nosso pipi. É assim que a gente tem que falar, gente. Tanto a criança que propôs, quanto aquela que foi, né? Porque sempre tem alguma que propõe aventura, fala assim, bora pro banheiro. E tem a outra que aceita, fala, sim, bora sim. Então você tem que orientar as duas crianças, olha, não pode brincar com o pipi do colega. Então, assim, tá curioso? Quer saber o que tem dentro da cueca? Pergunta pra mim, tô fazendo um papel de mãe ou de tia aqui, tá? Ou de vó. Pergunta pra mim, ou de professora, isso. Pergunta pra mim, pode perguntar que eu tenho livros bem legais, olha aqui, ó. Tem Fifi, mas tem um monte, tem do Marcos Ribeiro, tem de vários outros autores. Tá aqui e eu explico o que tem dentro da cueca e da calcinha, mas vamos combinar. Pipi dos outros, pepeca dos outros, a gente não brinca. E se algum adulto quiser brincar com essas partes, você diz não e corre me contar. Porque carinho de adulto não pode ser nessas partes, não. Nem em segredo, nem em parte íntima. Combinado? Então você aproveita que aconteceu a situação e até faz orientação para protegê-la contra a violência sexual. Agora, Fafá, tem uma coisa que pode ser estranha aí. Se a criança propôs para o colega, foram para o banheiro, ou estão lá no quarto, ou estão embaixo da mesa da cozinha, e aí você propõe para as crianças e fala, o que vocês estavam fazendo? Do que vocês estavam brincando? Né? Vocês podem dividir comigo? E se no relato das crianças estiver claramente atitudes adultas, por exemplo, uma criança disse não e a outra forçou, né? Pediu para tirar a roupa ou usou termos, né? Deita para eu deitar em cima de você, quero te beijar todinha. Tem criança que faz isso, Carol? Tem. Principalmente criança que viu algum material pornográfico ou que sofreu violência sexual. Porque ela não então, tem diferente para pensar nisso, né? Exatamente. A criança não tem um repertório típico dessa fase para ficar fantasiando dessa forma. Então, se isso surgiu e as crianças contaram isso, ou aquela que normalmente tem uma que sofre uma ação abusiva, não é um abuso sexual, gente. É uma ação abusiva do outro colega, muitas vezes ela conta, eu disse não e mesmo assim o amigo forçou. Eu disse não, eu não queria tirar e ele puxou minha calcinha para baixo. Então, se isso acontecer, opa, aí não é jogo sexual, aí não é descoberta, gente. Mais do que orientação, veja só, primeira coisa, a gente não vai chamar essa criança que pegou a outra para reproduzir essas coisas adultas de abusador, tá? A gente não pode achar que é a mesma coisa que um adulto com intenção faz. Essa criança, em princípio, ela é tão vítima quanto a outra criança que sofreu alguma coisa que foi feita à força. Então, se uma criança de 5 anos está propondo para outra, vem cá para eu te beijar, para eu deitar, está forçando alguma coisa, está forçando o toque, puxa a roupa para baixo, mesmo a outra não querendo, essa criança precisa de ajuda. É muito provável. É um sinal de alerta, tá? Porque muito provavelmente ela está reproduzindo algo que ela ouviu, que ela viu ou que fizeram com ela. É uma forma inconsciente da criança pedir ajuda. Ela repete o que ela viveu com outro coleguinha, tá? Então, ambas as crianças têm que ser atendidas. Se isso acontece na escola, é muito comum, Fafá. Hoje a gente tem aí WhatsApp, e aí, às vezes, nos grupos de pais ficam acabando com a criança. Porque o fulano abusou do meu filho, tem que ser feita alguma coisa. Então, os pais precisam se acalmar, as famílias precisam se acalmar e tem que lembrar que o que essa criança está fazendo, ela não tem a intenção e a consciência para armar um ato abusivo e fazer isso contra outra criança, né, de forma intencional e perversa. Então, é pensar, opa, essa criança é vítima também. Alguma coisa, a gente tem que se mobilizar para ver o que está acontecendo. E as escolas têm que ter preparo para isso, tá? Para encaminhar essa criança para psicólogo, muitas vezes conselho tutelar, quando é algo muito explícito, quando é uma suspeita muito grande de que a criança vivenciou aquilo. Carol,
Até que idade, mais ou menos, que dá para considerar? E isso é bem nessa faixa até uns 6, 7 anos. Tipo, com 8 Sim. ela já tem que ter noção de que tá abusando, só para saber qual que é o limite. Claro que eu acho que não dá para... Pronto, virou 8 anos, agora sabe tudo. Tem muito... Cada criança tem uma independência diferente, enfim, tem o desenvolvimento. Mas, né, só para a gente também não ficar muito... Claro. Regra, Então, ó, né? eu tô falando dessa faixa etária de 3 a 6, que é quando mais Tá, acontece, tá? tá. Agora, pode a criança de 8, imagina uma criança que não teve educação sexual, ainda está curiosa. Essas fases são sim flexíveis, tá, Fofá? Dependendo da cultura que a criança tá, dependendo do tipo de diálogo que a família tem. Às vezes é um super tabu dentro de casa, ninguém fala sobre nada, nem sobre o corpo, até vergonha de falar o nome das partes íntimas que tem. Então é uma criança que vai vivenciar as coisas mais de forma escondida. Então, ela vai ter mais dúvidas. E são crianças que, infelizmente, têm mais tendência a ir na internet e se deparar com pornografia e acabar aprendendo pela pornografia algo que poderia ser resolvido com uma educação sexual de qualidade, tá? Então, ainda assim, o jogo sexual pode acontecer aí com 8 anos, 9 anos, pode, tá? O que a gente precisa prestar muita atenção não é saudável uma criança de 9 fazendo um jogo sexual ou tendo uma descoberta com uma de 3 ou 4. Isso precisa ser observado, porque no jogo sexual, para a gente considerar uma descoberta, as crianças têm que ter um nível de maturidade parecido, né? Elas têm que estar numa vivência parecida, né? Uma criança de 3 é muito diferente de uma criança de 9. Então, se uma criança de 9 pegar uma criança muito pequenininha para fazer isso, a gente tem que observar esse comportamento. Porque, em princípio, a de 9 já tem que saber que não pode tocar no corpo do outro, ela já tem que saber o que é privacidade, ela já tem que saber que não se toca nessas partes, tá? Então, a gente precisa orientar essa criança mais velha. Agora, uma de 8 com outra de 8, uma de 9 com uma de 7, pode acontecer, mas vai ter umas características um pouquinho diferentes. Normalmente, nessa idade, às vezes as meninas tiram a parte de cima para comparar se o peitinho está crescendo, né? Então, com 8, 9 anos, o corpo já começa a se transformar. Então, às vezes, os meninos se reúnem para ver quem faz xixi mais longe. Uma coisa típica, assim, de menino, né? Para reafirmar aquela virilidade que a gente acaba cobrando. É interessante que quem estudou Freud, às vezes Freud é mal estudado e mal interpretado. Essa fase, a partir dos 7, que agora a gente já pode ir para lá, tá? O Freud chamou de fase de latência. Gente, Freud é só um ponto de partida. Hoje a gente já tem um monte de psicanalista, inclusive psicanalista mulher e psicólogas. A gente tem Françoise Doutor, que escreveram sobre sexualidade infantil, observaram crianças e trouxeram conhecimento maravilhoso pra gente. O Freud é o ponto de partida, ele não é minha base, tá? Para vocês entenderem. Mas quando ele chamou de fase de latência, as pessoas acham que as crianças, a partir de 7 anos, se desinteressam totalmente por esses assuntos. Porque elas estão quietinhas, né? Elas param de perguntar, elas param de se masturbar em público, elas param de fazer os jogos sexuais, param de perguntar de onde vêm os bebês. E aí as pessoas entendem que a latência seria, olha, tá tudo quietinho ali porque a criança está fazendo outras atividades e nem está pensando nisso. Não, o Freud deu esse nome porque, para os adultos, a impressão é que essas curiosidades estão em latência. Mas é que a criança já desenvolveu várias regras sociais, então ela não vai mais fazer isso na cara do adulto. Ela continua fazendo escondidinho. Então ela vai na internet, ela procura o que é sexo, de onde vêm os bebês. Ela continua procurando nas revistas, nos livros, conversando com os colegas, desenhando no banheiro. Órgão genital, vai no banheiro para você ver. A partir dessa fase é quando começa aquela coisa, né, de desenhar pênis. Desenha um pênis na cadeira lá da professora, aí ela senta e todo mundo, a professora sentou num pinto. O que eles estão tentando dizer com isso? Né? Eles estão tentando dizer, ei, nós estamos curiosos, a gente está desenhando isso aqui na escola, a gente está desenhando isso na porta do banheiro, porque a gente precisa falar e ninguém está falando com a gente. Ou seja, aí, se fosse um assunto conversado em casa com naturalidade, muito disso daí
tava Muito. resolvido, né? Não ia ter que ficar procurando na internet, não ia ter que ficar... Porque em algum lugar precisa ser resolvida essa questão, né? Isso, Ela isso. tá ali. E exatamente. E como eles não têm mais confiança nos adultos, hoje a Fafá me lembrou de um post que eu coloquei, né, Fafá? Que até foi uma pessoa que teve essa ideia e eu não conseguia compartilhar porque o perfil dela estava fechado, mas eu indiquei o nome dessa pessoa. Agora eu não lembro, porque ela não é minha amiga. Mas ela colocou assim: escrevam nesse post todas as fake news de criança. Que é aquelas que falaram pra gente. Sim, já tinha fake news, gente. Já tinha notícia falsa quando a gente era criança. A gente até falou uma delas aqui numa live, Fafá, que foi a famosa: se deixar o chinelo virado, a mãe morre. E aí ali apareceu um monte, tipo, ó, se tomar leite e comer manga, tu morre também. O que mais que tinha lá, Fafá? Ah, leite com manga. Foi só perguntar, deu um branco. Assim, tipo... Não sei se falavam pra você, mas pra mim falavam que se você ficasse vesga e passasse um vento, ferrou, tu ficava vesga pra sempre. O anjo falou, soprou, sei lá, alguém vai ficar com a careta pra sempre. Deus. Apontar pra lua, pras estrelas, fica com verruga no dedo. Gente, como que essas crianças vão confiar se a gente fica reproduzindo essas coisas bizarras, né? Aí, às vezes, eu vejo assim, nossa, olha o povo que usa internet, mas fica espalhando fake news. Claro, foi uma geração que cresceu com fake news, né? Fake news estava dentro de casa. É engraçado, gente, mas essas notícias mentirosas, esses conceitos mentirosos como uma forma de explicar o mundo, na verdade, fazem a gente rir, mas é uma forma que mostra como a nossa sociedade não respeita a criança, né? Porque se respeitasse, nós falaríamos com honestidade. Não pode deixar o chinelo virado porque faz bagunça. Tudo bem, pode apontar para a lua e tomara que você seja um astrônomo. Né? Você gosta tanto do céu, vamos lá descobrir as estrelas, aponta o que você quiser, vai, aponta. Você só não pode ficar apontando na rua para alguém, porque alguém pode se sentir, né, chateado, não vai saber se você está falando mal. Aponta para a lua é linda. É assim que a gente tinha que mostrar o mundo para as crianças. E aí a gente chega com a educação sexual, vocês acham que a gente está com moral? Eles perguntaram de onde vêm os bebês e a gente contou a história da cegonha, da plantação de repolho. Eles sacaram. E aí chega nessa fase que eles estão mais espertos, com 7 anos, e aí onde é que eles vão procurar? Vão falar com amigos, vão na internet. Você acha que eles estão assistindo o vídeo da Fafá, que é o que a gente desejaria, mas de repente eles começam a navegar e mudam ali, vão parar no Google e o que é? E aí o que vocês acham que eles encontram? Pornografia. Carol, mas nessa idade, gente, a média, principalmente para os meninos, porque eles são mais incentivados a isso, é com 9 anos eles já estão assistindo de forma repetida, tá? Eles já têm uma playlist do que eles gostam de filme pornográfico e aquela pornografia mainstream que a gente chama, que é aquela tradicional, mais fácil de achar, né? Que tem aquele roteirinho básico. Ela sempre vai levando para coisas mais bizarras, em que eles vão aprendendo a vincular relação sexual com violência, prazer com violência, prazer com submissão, principalmente da mulher, prazer com ter um corpo padrão perfeito, né? Porque o que é mostrado ali, os atores, do material pornográfico, aquilo ali é uma ficção, né? E muitas vezes, gente, o que é gravado, mesmo em indústria pornográfica, se a gente pegar a indústria profissional pornográfica, rola muita exploração sexual, tráfico de pessoas. Você acha que são atores e atrizes, e o que você está vendo é ali a violência sexual sendo filmada, né? E depois vendida, e rolando aí uma grande movimentação financeira, né? Muita gente enriquecendo às custas de violência e exploração sexual. Então, assim, é nessa fase. Como é que a gente protege as crianças disso? Primeiro, conversando. Depois, fazendo uma educação sexual responsável, respondendo com honestidade. Não dá conta na hora, levou um big de um susto, fez uma pergunta que você não estava preparado, você está morrendo de vergonha, respira, fala, olha, mais tarde eu te conto. Ou, pode ser amanhã a gente vai ter uma conversa legal, eu vou precisar pesquisar umas coisas, porque tem umas imagens bem bacanas que eu quero trazer.
eu acho que você vai entender melhor. Isso é respeitoso. E aí você pega um tempo, tem muita coisa na internet que é específico para a idade, que são ilustrações de qualidade, né, que são adequadas à idade, respeitando também a faixa de desenvolvimento da criança ou do adolescente. E é isso, gente. Informação que vai proteger as crianças desse contato com a pornografia. E tem que falar sobre a pornografia, não é mostrar pornografia, porque isso é violência sexual, gente. Mas falar, filho, filha, ou alunos, né? Alunos e alunas. Às vezes você está navegando na internet, está muito legal, você está num jogo, né? E às vezes você acaba indo para conteúdos que são conteúdos para adultos. Então você não precisa ficar com vergonha e vem direto me contar. Gente, conteúdo para adulto não necessariamente é só pornografia. Tem muito vídeo que tem violência, tem sangue, tem pessoas acidentadas, e tudo isso é prejudicial para o desenvolvimento da criança ou do adolescente. Então você pode ter essa conversa direta e falar, olha, às vezes você está navegando e pode acontecer de aparecer vídeo com pessoas peladas, de aparecer vídeo que tem violência, tiroteio, pessoas machucadas, acidentadas. Então, se acontecer, às vezes você vai se assustar. Me chama para a gente resolver isso. Me chama, eu não vou ficar brava, não vou ficar brava com você. Você vai me contar o que você viu, a gente vai ver de onde veio isso, e às vezes você vai até ter perguntas, né? Você viu uma pessoa acidentada, às vezes a criança fica assustada, começa a ter pesadelo, né? Então explicar para ela, às vezes vai ter que entrar numa conversa sobre morte, doença. Sobre a pornografia, tem que deixar muito claro que esse material, que tem pessoas peladas, namorando, aí cada família escolhe os termos que a criança conhece, são materiais para adultos, ou seja, você pode assistir depois dos 18 anos, assim como você só pode dirigir depois dos 18 anos, porque tem hora para tudo. Então, se você tiver esse diálogo, olha, pode me chamar, eu não vou ficar bravo com você, e a gente vai tentar resolver. Pronto, gente, vocês já estão assim, nossa, vocês fizeram uma caminhada de fortalecimento do vínculo com a criança, porque ela vai dar moral para vocês, ela vai falar, poxa, olha, eu posso dividir isso com a mãe, eu posso dividir isso com o pai, eu posso dividir isso com a professora, sabe? É mais fácil você proteger do que você sempre repreender a criança, aí ela vai ter medo. Às vezes ela vai parar numa pornografia não de forma intencional. Só que você está sempre repreendendo a criança, que daí ela vai falar, nossa, a mãe vai ficar brava comigo, ela vai achar que eu realmente fui atrás disso aqui, né? Então eu não vou falar, vou ficar quietinha e fazer de conta que eu nem vi. Então é o vínculo que você tem que vai facilitar ou não a proteção dessa criança, tá? Então de 7 a 11, gente, ficar de olho nessas transformações do corpo. A criança já precisa saber de anatomia, fisiologia, ela já tem que saber de onde vêm os bebês e para onde vão, tá bom? Ela já tem que saber o que é a camisinha que tanto aparece no carnaval. Ela já tem que saber sobre métodos contraceptivos. Para quê? Porque ela vai usar? Não, porque faz parte do conhecimento de vida, faz parte do que ela tem ouvido, já está preparando ela para a vivência da fase posterior, né? São informações. Informação, vocês lembram? É direito das crianças e adolescentes. Carol, isso. Alguém trouxe uma pergunta e eu acho que é interessante a gente reforçar isso, que perguntaram, mas não vai despertar a curiosidade sobre... Imagino que estivesse sendo feita a pergunta, a questão da pornografia. Se eu falar sobre pornografia, não vai gerar curiosidade e vai buscar respeito? E é a mesma pergunta que fazem, mas se eu começar a falar para o meu filho ou para minha filha de onde vêm os bebês, aí que vai querer se interessar por sexo? Se eu falar que existem as partes íntimas, né? As pessoas sempre têm esse medo de, se eu tratar do assunto, vou gerar a curiosidade. Mas tem a ver com tudo isso que você estava falando. Quanto mais você traz de assunto, a curiosidade vai sendo sanada, né? E se tiver curiosidade, vai perguntar, criando esse laço, esse vínculo. E a criança, tratando com honestidade, a criança vai sentir a confiança, e se tiver a curiosidade, a primeira pessoa que ela vai perguntar é para essa pessoa, para esse adulto que criou esse vínculo e que trouxe todas as informações de forma respeitosa, né? Então... Sim, exatamente, Fafá. A gente não pode cair nessa armadilha de achar que minha criança está em casa, ela nunca viu nada,
A gente nunca falou, ela sai daqui para a escola, eu conheço todos os amigos, aí a gente acha que criou um ambiente que ela não está tendo contato com conteúdo sexualizado de jeito nenhum, né? E na verdade não é assim, o tempo todo a gente está sendo bombardeado com imagens, né? Às vezes na novela tá muito claro ali que o casalzinho fecha a porta e vai para baixo do edredom. Gente, eu não assisto, não é uma crítica, eu não assisto BBB, eu não assisto Big Brother Brasil, certo? Eu nunca liguei para ver. Mas eu sei quem ganhou, eu sei quem é Manu, eu sei quem é Babu. Como, Carol? Gente, simplesmente eu tenho Facebook, eu nunca parei para ler, mas eu sei quem ganhou, qual foi a treta, quem foi para baixo do edredom. E eu nunca cliquei para saber, gente. Essas informações vêm de um jeito muito bizarro, né? Então, às vezes, tá mostrando lá uma outra coisa com a criança, dependendo da idade. Às vezes os pais deixam rodando lá um vídeo, e no meio a criança clica em qualquer coisa, gente. E daí vai lá, já vem a história do fulano se pegou debaixo do edredom, né? Rolou abuso sexual ou não. Gente, a criança está o tempo todo ouvindo esse tipo de coisa. Não achem que as crianças não têm contato com nada, que mesmo que você crie um ambiente seguro, isso jamais vai acontecer. A gente tem que preparar as crianças, inclusive, para os momentos em que a gente não vai estar por perto. E às vezes na escola pode ter um colega que está sendo abusado e traz informações para ela. Pode ser que um colega leve um celular escondido e mostre. E se a criança não souber, né, o que é aquilo? Olha, isso aqui minha mãe me falou, a gente pelada namorando. Nossa, eu preciso avisar alguém que o fulaninho trouxe esse celular. Porque se a minha mãe me avisou que isso aqui é igual quando dirigia depois que a gente está com 18 anos, está rolando alguma coisa. Então, gente, vocês estão preparando a criança para o mundo. Primeiro, educação sexual, falar de onde vêm os bebês, não erotiza a criança. Ela não vai olhar e falar, nossa, fiquei com vontade de fazer. Vou propor para todos os meus coleguinhas. Não é assim, gente. Você está falando de anatomia, consentimento, fisiologia, né? Para a gente ter essa vontade, essa excitação, a gente precisa de um monte de coisa, né? A gente precisa estar numa idade específica, a gente precisa da fantasia, a gente precisa de experiência, do toque. É tudo isso que faz com que a nossa cabecinha adulta vá muito longe. A gente é muito criativo. Mas a criança, quando você mostra ilustrações adequadas à idade, você fala de onde vêm os bebês, fala do parto vaginal, fala como é que é a relação sexual, conta que é com consentimento, que nenhum adulto pode fazer isso com a criança, que o casal tem privacidade, que os dois têm que querer, né? Que é ali que o bebê vai parar na barriga do encontro, com o consentimento desse casal. Quando você conta tudo isso, você está ampliando o mundo da criança e você está dando uma base para a criança desenvolver todos esses conceitos éticos. Porque, gente, falar de onde veio os bebês não é só falar de relação sexual. Para uma relação sexual acontecer, é preciso ter consentimento, maturidade, responsabilidade, né? E tudo isso vai ser passado para a criança na educação sexual. Quanto à pornografia especificamente, Fafá, você falar que às vezes ela pode encontrar isso na internet, que tem pessoas que talvez peçam fotos, que peçam informações privadas, que peçam endereço, que falem que ela tem que mandar uma foto para ela ganhar num sorteio, sei lá, assinatura da Larissa Manoela, como já rolou, né? Uma coisa assim, em um suposto concurso. Você precisa orientar a criança. Você falar que às vezes pode ter pessoas peladas e são vídeos que é para adulto, não vai fazer ela sair correndo desesperada para procurar. Agora, se por algum motivo ela ficar com vontade de sair correndo, vamos lembrar que nós temos adultos mediadores em casa, né? O que você está vendo? Né? O que você pode acessar e o que não pode? Né? Computador sempre na sala, onde todo mundo passa. O ideal não é ter computador, notebook, ou a criança ficar com o celular lá no quarto dela, ou sozinha na sala, né? Ou trancada em algum lugar. Então, a gente vai lidando com tudo isso, Fafá, lembrando que, além do que a criança está assistindo, tem a mediação do adulto, tem a proteção. Se o adulto vai deixar a criança usar o celular, o adulto tem que estar apropriado dessa ferramenta, né? Saber como é que protege. Também tem um monte de programas que fazem esse controle, né, que cuidam do que a criança está acessando. Então, é um conjunto de coisas. Agora, a informação não pode deixar de chegar.
Porque a falta da informação, e esse é um dado bem legal, gente, ó, várias pesquisas já mostraram que pessoas que não tiveram educação sexual iniciaram a vida sexual mais cedo do que aquelas que tiveram informações. Então, aquelas que passaram por programa de educação sexual, tiveram suas perguntas respondidas, elas tiveram a tendência de começar a vida sexual mais tarde, com mais responsabilidade. Aquelas que não tinham informações, não tiveram educação sexual, começaram a vida sexual mais cedo. E essa pesquisa, gente, já foi replicada. A Organização Mundial de Saúde fez uma análise de mais de 1.000 relatórios. Foi em 1999. Pegaram 1.000 relatórios do mundo todo e chegaram nessa conclusão. E aí, o Reino Unido, Estados Unidos e Canadá, eles replicaram, tá, essa meta-análise em 2013, e eles tiveram o mesmo resultado. Quem teve educação sexual iniciava a vida sexual mais tarde e com mais responsabilidade. Quem não teve informação começava a vida sexual mais cedo. E que todo mundo quer. A gente quer que os adolescentes e as adolescentes iniciem a vida sexual com responsabilidade, na hora que eles e elas se sentirem prontos e prontas, sem pressão, sem medo, né? Que avaliem toda a questão de consentimento. É isso que a gente deseja. Isso que são escolhas éticas, de respeito a si, ao outro. E a gente só consegue isso com informação. Carol, vou só puxar. Tem pessoas perguntando aqui, pedindo para falar sobre as crianças se tocarem. A Carol falou sobre isso hoje, inclusive, e na live passada. Gente pedindo para salvar. Então, acho que o pessoal que chegou no meio. Estamos salvando, essa é a terceira live que está rolando. E aí, tão logo acabe a live, ela vai para o meu IGTV. E ao longo da semana, a gente prepara essa live para uma edição especial com acessibilidade em Libras e fica no YouTube. Em youtube.com/fafaconta. Então, se vocês quiserem rever o conteúdo, indicar para outras pessoas, no IGTV, no meu IGTV, @fafaconta, e no youtube.com/fafaconta tem uma playlist chamada Educação Sexual na Quarentena, que é como a gente chamou essa série que a gente está fazendo. Toda terça-feira, eu e a Carol estamos aqui às 9 horas da noite. Então, chamem mais gente para vir ouvir esse conteúdo que é tão importante, e a gente está aprendendo tanto que a Carol fala do jeito... Bom, vocês estão vendo, não preciso ficar falando. Estão pedindo também, Carol, indicação de livros. Então, assim, a Carol é autora de vários livros maravilhosos sobre educação sexual. No meu Instagram tem os destaques lá, que são aquelas bolinhas que ficam no perfil. Tem uma lá chamada Educação Sexual, que eu tô colocando as indicações justamente dos livros da Carol. Então, por exemplo, tem esse aqui, que é o da Gogô, que fala de onde vêm os bebês. Ah, que coisa maravilhosa. E aí vai explicando, passo a passo, como... Sabe, assim, tem uma ordem, é muito ordenado para chegar até a parte em que os adultos estão atrás da porta, ali dentro do quarto, e mostrar os adultos... Ó, eu vou mostrar. Posso, Carol? Claro, pode. Aqui da sua... Ó, tá, mostrou tudo que são partes íntimas, como que deve ser tocado, E aí tem a porta aqui, você vai abrir a porta e, ó, tá aqui o homem e a mulher. E aí fala sobre consentimento, que isso deve ser feito de forma reservada, só entre adultos. Então, assim, tudo com muito respeito, com tudo isso que a Carol estava colocando. Então, nos meus destaques, tem como vocês encontrarem link para procurar. Mas se vocês quiserem ir direto, vai lá, editoracaqui.com.br, procura o botãozinho da loja e tem Pipi e Fifi, que é para bebês, para falar sobre já começar a educação sexual antes, quando é bebezinho mesmo. Depois tem Pipi e Fifi, que é de 4 a 6? 4 a 12, que é ensinando proteção. Oi? Indicações, não precisa ficar fechado, só 4 a 12. Exato. Tem indicação, mas Aí. vocês conhecem as crianças melhor. Tem Gogô, tem sobre consentimento, que é o livro novo de Cacau. Que legal, o abraço de Cacau. Isso, tem Leleco, que é para falar sobre masculinidade. Então, assim, tem ali nos destaques. A Carol, se quiser dar mais dicas, de repente, também vocês procurem o Instagram da Carol, Caroline Arcari. Vai encontrar bastante conteúdo.
Que mais que tinham perguntado e eu falei, não posso esquecer. Terça-feira que vem, sim, estavam perguntando se tinha espaço para perguntas. Gente, eu fico lendo aqui e aí eu vou só caçando e escrevendo aqui no computador, ó, que não dá tempo às vezes de responder tudo. Mas estou coletando todas as perguntas que depois a gente vai fazer uma live só para responder o que vocês perguntaram e não deu tempo. Isso aí. Lembrando, né, Fafá? Pode falar. Fala que depois eu engato. Tá. É porque na minha fala de hoje, a gente já respondeu, assim, dezenas de perguntas que a gente recebeu. Então, nós estamos de olho, eu estou pegando as questões de vocês do meu Instagram, a Fafá também está coletando muitas, e todo o meu conteúdo está baseado no que vocês estão trazendo pra gente, tá? Então, a minha fala de hoje respondeu aí dezenas de perguntas que a gente recebeu. A gente não está esquecendo, tá, de vocês. Não, tá tudo anotado. Então, assim, para quem chegou hoje, o primeiro encontro a gente falou sobre como falar com as crianças sobre autoproteção. No segundo, a gente falou sobre sexualidade infantil e aí a gente conseguiu chegar até os 6 anos. Hoje a gente retomou até os 6 e depois avançou. Mas nisso é tudo permeado com vários temas que têm a ver com as idades. Então, questão de masturbação, falaram, via uma criança tocando a outra. Falamos sobre isso hoje e na live anterior. Então, assistam. E eu queria falar uma coisa importante, que alguém aqui falou que liberou o celular na mão do filho com 12 anos. Que tem a ver isso que você falou, né, Carol? Da pornografia com 12 anos. Então, assim, até que ponto ele está bem orientado e informado, porque com 12 anos a gente sabe que né, vai ter esse acesso, então. E na internet, eu também não sabia. A Carol me contou essa questão da pornografia e acho que a Fran falou, nossa, tô me sentindo ingênua porque eu não tinha nem ideia que tinha acesso. E aí a Carol me falou que tem assim, de tudo. Então a gente não pode realmente ser ingênuo de achar que não vai acessar. Se colocar nas mãos... E assim, as crianças procuram das formas, quando a criança é muito pequena, brincadeira para menina. Vídeo para menina. E aí, os adultos que são mal intencionados e querem apresentar esse conteúdo para a criança, eles sabem como as crianças buscam e é assim que elas vão chegar nesse conteúdo. Então, não falar também é perigoso, porque a criança ela vai acabar encontrando da forma que ela nem imaginava. Ela foi procurar jogo para menina. Jogo para menina. Experiência de uma criança conhecida minha. Que encontrou um jogo e era um joguinho que você tinha que ficar clicando e eles falaram para criança era um jogo aquilo, mas você veja, é uma primeira entrada para um assunto Exato. Assim, e não está preparada para levar criança, tinha, sei lá, 4 anos. Claro. Então... A gente ainda vai voltar nessa temática da pornografia, tá? Porque tá em todas as faixas etárias. A gente faz um link daí, Fafá, com a proteção na internet. Tá? E tem bastante dica legal e a gente engata de novo na pornografia, até porque isso, gente, tem tudo a ver com violência sexual, tá? Então fiquem ligados e ligadas. E olha, hoje a gente vai conseguir dar um tchau, né? Decente, Fafá, porque eu controlei o horário que também deu certo. Uma coisa importante que... eu tava tentando aqui encontrar também o livro Tuca e Juba. Tuca e Juba, isso que é da Julieta Jacob, é para adolescentes. É para adolescentes, era para estar aqui, deve estar em algum outro lugar da minha casa. Então tem também para adolescente, todo esse material aí que a Carol foi indicando, que tem, né, as imagens adequadas, como encontrar, o que mostrar, né? Então, todos esses materiais da Carol são adequados. Tá bom, gente? Muito obrigada. Isso aí. Avisem, espalhem que tá rolando essa live maravilhosa toda terça-feira às 9 horas da noite no Instagram. Obrigadão, Carol. Gente, obrigada, Fafá. Sempre um prazer estar aqui com você. Adriane, até a próxima. Não perdeu nada, Adriane. Vamos acabar aqui, vai direto no IGTV, dá tempo de assistir e depois no YouTube também. Tchau, gente. Isso aí. Obrigada. Tchau, gente. Se cuidem. Tchau, Fafá. Tchau, boa noite.